Maravilha. Como diz aquele hino, né? Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Eu estou sentindo uma graça muito grande do Espírito Santo. O Senhor já está fazendo, como já foi cantado, como já foi falado, o Senhor já está movimentando no mundo espiritual coisas extraordinárias, irmãos. Uma palavra muito simples, porém Deus, o Espírito Santo vai personalizar para cada um aquilo que o Senhor quer falar. Amém? Amém. Abre Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Sou grato a Deus pelo pastor que eu tenho, pelo amigo que eu tenho, pelo tio que eu tenho. Ele é 3 em 1. E a gente realmente tem crescido muito na graça, no conhecimento. E eu gosto muito quando a gente vai junto para o Diego, né? Que a gente vai nos mantos, irmão, de palavra, de revelação, que é coisa linda que o Senhor faz. O Senhor, muitas coisas o Senhor trabalha assim, né? Às vezes na casa dele, a gente sentado lá na madrugada, conversando, daqui a pouco vem uma palavra, a gente começa a receber revelações da parte do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. É melhor você estar na mesa falando de Deus, falando das coisas do Espírito, que falando de alguém, né? Falando da vida dos outros, não é verdade? É bom ou não é? Não é isso, irmão. A gente fala de Bíblia, fala das coisas do Espírito. Isso é importante. Mateus, quem achou, diga amém. Amém. Mateus capítulo 25 e o versículo 1 em diante. É uma parábola bem conhecida, mas tem algumas coisas aqui que precisamos nos atentar, porque às vezes você lê, e eu já tenho falado isso muitas vezes que eu trago as mensagens aqui. Às vezes você vai ler um versículo, e esse versículo, ele de tão conhecido, ele passa alguns detalhes desapercebidos e você acaba não pegando. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te revelar algo profundo para você, né? E eu creio nessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar o óleo de reserva. O noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem o óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Você senta dando glória a Deus e aleluia.
Como eu disse, essa é uma parábola muito conhecida. Com certeza muitas pessoas aqui já ouviram, vários pregadores, né? É interessante ter o conhecimento que antigamente, né, muitas pessoas usavam as lamparinas, né, dentro das suas casas, com o objetivo de iluminar o ambiente, iluminar o caminho por onde elas tinham que passar. Então, basicamente, a lamparina, ela tem uma função muito importante na vida daquele que depende daquela luz. Veja que interessante. A luz que está na lamparina, ela vai fazer com que aquilo que você não enxerga, você vai acabar vendo. Então tem coisas ocultas, e aí começa a revelação dessa palavra. Muitas vezes tem coisas ocultas na tua vida que tu não está enxergando, mas a lamparina da tua vida, cheia do óleo, cheia do fogo do Espírito Santo, vai começar a revelar coisas que você não sabe. Tem coisas que você talvez até sabe, mas você não quer que essa luz chegue lá, porque é necessário que esses cantinhos escuros de dentro de nós sejam iluminados pela palavra de Deus, que ela é a luz, e a lamparina é nós somos esse vaso cheio de óleo, e precisamos disso, porque não tem função nenhuma para a lamparina se ela não tiver o óleo. Não tem função nenhuma para a lamparina se não tiver o óleo, não há fogo. E se não há fogo, não há luz. Também não adianta uma lamparina cheia de óleo e não ter o fogo. Então é importante que tenha essa união, fogo, óleo e o recipiente. Mas, como diz o texto, as 5 virgens prudentes tinham o óleo dentro da lamparina, porém tinha uma botija extra. Aquelas que eram imprudentes, a prudente tinha a reserva, a imprudente não tinha, mas tinha óleo dentro da lamparina também. E sabe que eu entendo, que eu aprendo com isso? Que muitos de nós, muitas pessoas da igreja, muitas pessoas que estão na caminhada, porque todas elas estavam indo em direção ao noivo, todas elas estavam indo para encontrar o noivo, ou seja, tinha óleo em todas as lamparinas. E é assim que acontece. Nós começamos bem, nós começamos cheio do óleo, nós começamos cheio da unção, e de repente o primeiro amor nos pega e nos chacoalha, e a gente chora, fica sensível, a gente fica empolgado para fazer as coisas do Senhor, e cada vez mais a gente procura ajudar, e não tem nada, não tem barreira que nos pare no começo, quando a gente se converte. O primeiro amor, eu sempre digo, nós nunca deveríamos perder o primeiro amor, nós nunca deveríamos perder essa empolgação, essa ousadia que é o primeiro amor. Porque é justamente nessa hora que a gente vê milagres, que a gente vê coisas sobrenaturais acontecendo. Muitas pessoas falam: poxa vida, eu recebi tanta bênção quando eu me converti, agora não recebo mais. Eu fui impactado quando eu me converti, e agora parece que Deus está tão longe, eu não sinto mais. Mas o problema não está na questão do tempo, porque Deus não muda. Deus, Ele é sempre o mesmo. Porém nós vamos mudando, nós vamos perdendo a empolgação, ou seja, o nosso óleo, ele vai se acabando, vai se consumindo. O fogo vai consumindo o óleo, e aí você vai sendo bênção, você vai iluminando, você vai fazendo a função que você tem que fazer através da palavra. Você vai guiando pessoas, vai abrindo o caminho, vai mostrando, e o Senhor vai fazendo coisas maravilhosas. Mas quando você se pega, quando você se vê no momento
Eu já tenho, vamos supor assim, a pessoa vai falar, eu tenho 20 anos, 30 anos de conversão, mas não é mais a mesma coisa. Parece que as coisas estão se esfriando, parece que as coisas não é mais a mesma coisa. A igreja, não sei, mudou, o pastor mudou, as pregações mudaram, irmãos. Não é o exterior que está mudando, mas é nós mesmos que mudamos. Se você quer mudar alguém, mude você primeiro. Se você quer alcançar algo de Deus, primeiro comece por você. Não espere de ninguém. Não espere que a pessoa ela pare de pecar para você ser santo em Deus. Não espere que aqueles que são casados, a esposa ou o marido mude primeiro. Não, primeiro é eu vou fazer a diferença, porque a salvação ela é individual. Então eu vou ser exemplo, eu vou ser essa chama acesa, essa lamparina que pega fogo e que mantém o fogo aceso, não se apaga. E as insensatas, o fogo começou a apagar e ficou fraquinho. Veja que a preocupação era: o trajeto que eu vou ter que trilhar até chegar ao noivo vai demorar e vai consumir o resto que tem dentro da botija. Por isso que não podemos deixar para amanhã o que nós devemos fazer hoje. Não devemos deixar para ser mais espirituais amanhã, porque pode ser que não dê tempo. Não podemos, puxa vida, eu vou ter que orar na igreja, vou ter que orar em casa, Irmãos, não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de se fortalecer no Senhor, não deixe de ler a Bíblia, não perca os costumes que vão fazer com que a tua lamparina se mantenha cheia. Veja como é sério isso. Você chega diante do Senhor, você está indo ao encontro do noivo, mas você não tem, porque a unção, ou seja, o óleo, irmãos, ele não se compra assim como qualquer coisa. O preço é alto para você encher a tua lamparina. Tem gente que enche a lamparina fazendo estudos bíblicos, e tu acha que é fácil ficar horas e horas em cima da Bíblia, lendo e relendo e estudando? Na tecnologia que nós temos hoje, tem muita gente ficando mais tempo no celular do que na Bíblia. É mais tempo maratonando, né, em séries por aí, dentro de aplicativos, do que você lendo a palavra e buscando entendimento, buscando compreender o que está querendo dizer a letra, para que o Senhor venha revelar o por trás da letra. Então, nessa caminhada, o Espírito Santo está trazendo uma reflexão para você, para que você entenda que estar numa igreja não quer dizer que a sua lamparina está cheia. Porque naquela época todos eles estavam com o mesmo objetivo e na mesma direção. O que faz a gente imaginar e pensar: poxa, eu preciso ter uma reserva. Eu preciso ter uma reserva de segurança, para não perder esse óleo precioso, para não perder essa oportunidade de encontrar com meu noivo, com o Senhor Jesus na glória. Eu estava estudando outro texto, outra palavra. Eu estava preparado já para trazer outra mensagem, mas eu estava lá em casa e o Espírito Santo falou forte comigo: traz essa palavra, porque há uma necessidade hoje que as pessoas elas estejam cheias do meu Espírito, porque tem muita gente vazia por aí, porque tem muita gente com pouco óleo, com pouco fogo, com pouca luz. E quando a gente fala pouca luz, é pouca palavra de Deus. Porque quando você traz a palavra do Senhor para alguém,
automaticamente, você não enxerga, mas se você pudesse ver com os teus olhos espirituais, a palavra quando liberada da sua boca, que é a palavra de Deus, ela sai uma rajada de luz, e a pessoa que está em trevas, ela é impactada por essa luz. E aí, tudo que é coisa ruim, a pessoa começa a olhar e ver, poxa, eu estou suja, eu estou completamente no pecado. Agora tudo ficou mais claro, tudo ficou fazendo sentido. O que tu está me falando das coisas do Senhor faz sentido para mim agora. Eu reconheço que eu estou sujo e que eu preciso desse Jesus para mudar a minha vida. Isso é o que faz a palavra de Deus em confronto àquela pessoa que não tem. E Deus dá oportunidade para você fazer isso, dá oportunidade para mim, para todos nós. Mas o mais importante é, você só vai conseguir fazer isso com excelência se você verdadeiramente estiver cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, cheio da palavra do Senhor na sua vida. Porque você tem que andar como se fosse o último dia. Você tem que andar como se agora mesmo acabasse esse culto e nós fomos nos encontrar com o noivo. E esse pensamento, com o decorrer das décadas, dos tempos, isso veio se perder. Porque a igreja primitiva sempre falava sobre isso, que Jesus vai voltar, e vamos nos preparar, vamos estar vigilantes, vamos estar alerta. O Senhor Jesus sempre nos disse que Ele ia, mas Ele vai voltar, então vamos, talvez seja hoje, talvez seja amanhã, vamos estar preparados para não sermos pegos de surpresa. E o que nós vemos hoje, cada vez mais, as pessoas perdendo o time, o tempo, perdendo a oportunidade de evoluir espiritualmente. Acostumaram com a vasilha, com pouco só de óleo no fundo, ficaram acostumados com aquela chama do tamanhozinho parece um isqueiro, bique daquele pequenininho ainda. Acostumaram com aquela pouca luz. Não, eu ainda estou enxergando, tá bom, dá para ver. Acostumaram. Mas olha como faz toda a diferença quando você chega num lugar totalmente claro, totalmente iluminado. Parece que é dia. Essa é a diferença. Tudo fica mais claro, tudo fica mais fácil. A tua caminhada, eu digo com toda certeza, diante da palavra do Senhor, a tua caminhada vai ficar muito mais clara, muito mais objetiva. Você vai conseguir ver os teus projetos, você vai conseguir discernir aquilo que é certo, vai poder ver o buraco logo à frente, vai poder saber qual é a rua certa, porque está enxergando a placa, não está pegando um beco sem saída, porque você está enxergando com clareza. A palavra de Deus, essa é a luz, e essa luz é o fogo dessa lamparina. Automaticamente você começa a viver uma vida diferente, e aí aquele sentimento do primeiro amor começa a retornar em você, e aí você começa a evangelizar. Aonde você está, você fala de Jesus. Quando há uma oportunidade, você está falando que Deus mudou a sua vida, está dando testemunho. Quando você vai ver, já tem gente se convertendo só pelo teu jeito. Uma igreja que só pensa na evolução pessoal não é igreja. A igreja, as pessoas precisam entender que a luz que há em você não é só para você. Porém, você não pode dividir algo que Deus te deu no sentido de ser pessoal seu, mas você pode dizer para a pessoa como fazer. Olha, da mesma forma que eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio dessa unção, eu estou cheio desse óleo, eu vou te passar a receita, anota aí, faz assim que vai dar certo. Começa a buscar de madrugada, começa a orar mais, vai no culto de oração, começa a viver uma vida íntegra, vai começar a ler a palavra que o Espírito Santo vai te revelar, e você vai passando para a pessoa todos os macetes, vamos dizer assim, para um crescimento saudável, espiritual.
E as pessoas vão começar a ter uma evolução. Eu conheço pessoas aqui nesse ministério que quando começaram há 5 anos atrás, eram confusas, não sabiam muito bem o que Deus queria fazer da sua vida. E hoje, pela graça de Deus, pela instrução da palavra dos pastores aqui, já consegue ter um norte, já consegue trabalhar para o Senhor, já sabe o que ela tem que fazer, já sabe o objetivo que ela tem. E isso é muito importante, mas eu digo para você, é fundamental que você se mantenha cheio, que você se mantenha com reservas espirituais, porque tu nunca sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, vai falar que para você tomar a armadura, para que você resista o dia mau. A armadura é o revestimento. Ou seja, você sempre tem que estar entendendo que todo dia você possa encarar uma guerra, uma batalha, e nunca dá safo disso. Mas é importante para você, mais ainda, entender que seja prudente em tudo. E a prudência é você estar um passo à frente antes que o problema aconteça. E o Senhor falou: seja prudente como a serpente, simples como uma pomba. A prudência é importante, porque você se torna sábio. Você sabe que ali na frente tem um problema, você pega e se desvia do mal. É interessante isso, porque tem pessoas que acham que tem uma espiritualidade tão forte, e o mal ele está ali. Mas o mal, ele nunca vai estar vestido feio para você. Ele sempre vai estar agradável. Mas você sabe que ali é o mal. Então o que você tem que fazer? Tem que ter sabedoria de Deus, tem que ter força através do Espírito Santo para você desviar. A Bíblia diz que você tem que se desviar do mal, se afastar dele. Não, eu sou espiritual o suficiente, eu vou passar por ali, eu vou passar dando glória a Deus. Irmãos, o teu adversário, o meu adversário, ele sabe certinho os pontos nossos fracos. E você tem que ter inteligência, sabedoria de Deus para usar a palavra, para vencer na palavra. Vencer não só através de uma frase, mas com a tua própria vida, vivendo, sendo imitador de Jesus. Como diz Paulo, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas voltando aqui para o texto, chegou o momento de encontrar com o noivo, e elas cochilaram porque o noivo demorou. E olha, isso é interessante, porque algumas pessoas pregavam que as prudentes elas tinham dormido, mas não, todas dormiram. Todas cochilaram. O problema não está no dormir, o problema está no despertar. Porque quando escuta, já é tarde para fazer aquilo que tinha que ter feito. Então, se você dormir na presença de Deus, cheio da unção, cheio do óleo, não tem problema, você pode dormir e descansar no Senhor, aguardando Ele. Mas entenda uma coisa, que se tem a pessoa está na igreja há muito tempo, e ela no culto, ela já não está sentindo mais nada, os louvores já não tocam mais como tocavam antigamente, isso são sintomas de lamparina vazia. O pastor prega palavra de Deus, coisa tremenda, coisa do profundo da Bíblia,
a pessoa já não está mais sentindo aquilo que deveria sentir, que era o convencimento do Espírito Santo. Porque quem convence não é quem está aqui falando, mas é o Espírito Santo de Deus que está te convencendo, está falando no teu coração, está falando na tua mente, está fazendo tu entender, Ele está personalizando essa mensagem para você. E isso é algo que é maravilhoso. Então às vezes você está vindo no culto, para você já está sendo até um fardo, mas como você tem algum trabalho na igreja, às vezes você tem alguma coisa para fazer, você está vindo meio que arrastado, meio que forçado. Entenda que isso são sintomas de lamparina vazia. São sintomas que você precisa mudar. Você precisa ter uma radical mudança e voltar ao primeiro amor. Eu não sei como é que foi a conversão de todos aqui, mas eu tenho certeza que o dia que você aceitou a Cristo na sua vida, aquele mês que você viveu ali foi diferente. Você estava muito mais sensível, você estava muito mais empolgado, você estava muito mais desejoso de conhecer a verdade e de buscar cada vez mais o Senhor e orar. Outro sintoma de botija vazia, lamparina vazia, o desgosto por tudo. Nada está bom, nada está legal. Essa bateria está muito alta. Esse som aí. O pastor só está pedindo dinheiro. Irmãos, eu estou falando de algo que é comum dentro das igrejas. Não estou falando só da nossa igreja, do nosso ministério. Isso é comum acontecer em várias denominações. As pessoas vão se fadigando e vão perdendo o interesse, e muitos depois se torna algo mecânico, algo automático, e isso Deus não quer, Jesus não se agrada. Sabe? Não é uma coisa do sentimento do teu coração verdadeiro, mas você está vindo, né? Graças a Deus que você está vindo, mas você entra de um jeito e sai igual, porque você não está mais absorvendo a palavra, você não está mais absorvendo as coisas que o Senhor está falando no teu coração. O mais importante é ter esse conhecimento. As prudentes foram ao encontro do noivo, e para ir ao encontro do noivo tinha que estar com a lamparina acesa, e demoraram para chegar até o encontro dele, porque ainda falta algumas milhas para nós caminharmos para encontrar com ele. E para a gente poder caminhar, a gente precisa ter essa luz e ter esse óleo. Já as imprudentes pediram emprestado esse óleo para as prudentes. Veja, não tem como, é como eu falei, não tem como, irmãos. Não existe essa possibilidade. O óleo que você recebe é para a tua botija. Eu não posso tirar o óleo de dentro de mim e dividir esse óleo com você. Esse óleo é só para mim. E ele é extraído através da dificuldade que eu tenho de buscar ao Senhor. Por isso que fala que a salvação é individual, porque você tem que buscar isso com força, com vontade. E esse óleo é extraído, às vezes chorando, às vezes clamando ao Senhor. Às vezes ninguém te vê, mas o Espírito Santo está vendo você ali no teu quarto, está vendo você lá no cantinho, lá na sua empresa, aonde quer que você esteja buscando o Senhor. Deus está te vendo, o Espírito Santo está te vendo, está contemplando a tua vida, e Ele está te enchendo com uma botija muito maior, e jogando sobre a tua cabeça enquanto você ora. Esse óleo é absorvido pela tua vida.
E o fogo do Senhor te contagia, e você fica aceso, você fica cheio da presença de Deus. Então é dessa forma. Aí o que acontece? Vai ter que buscar agora, mas buscar agora que o noivo já está chegando. Então é o que eu falo, a oportunidade Deus está dando, Deus está falando e está usando muitas pessoas na internet, em vários lugares do mundo, dizendo: ó, Jesus está voltando. Jesus está voltando. O que tu tem feito com a tua botija? Que nível você está? Volte a fazer coisas que você fazia lá no início e que agradavam a Deus. Porque você parou? Porque você parou de fazer coisas que lá no início você fazia, agradava a Deus, era coisa linda, mas hoje você não faz mais. Você até na sua mente disse: poxa, eu peguei um desgosto disso, não tenho mais vontade. Mas é porque tem coisas que você deu mais prioridades. A Bíblia sempre vai confrontar você para melhorar. Então, cada vez que você escutar um pregador trazendo algo de confronto e chacoalhar você no banco e fazer você se retorcer às vezes com uma palavra daqui do altar, entenda, é Deus que está falando para você mudar, porque Ele quer te salvar, porque Ele quer fazer você uma pessoa cheia do poder dEle. Então esse confronto é natural, isso vai acontecer. Aqui na nossa igreja isso vai acontecer, porque pregamos a palavra de Deus para que haja mudança, crescimento espiritual, crescimento intelectual, pessoal, que você venha ser uma pessoa melhor do que você entrou no começo do culto. Vai sair muito melhor daqui. O mais triste, sabe o que é? É chegar diante do noivo e escutar dele assim: eu não te conheço. Aí eu fiquei pensando, por que, né, que Jesus falou isso? Aí o Espírito Santo falou assim: porque a pessoa está em trevas. Ela não conseguiu o óleo porque ela não comprou. As imprudentes saíram para comprar, mas não conseguiram, não deu tempo. E a hora que chegaram diante do Senhor, a porta já fechou. O que acontece? Uma pessoa no escuro, você reconhece? Vamos fazer o seguinte, vamos apagar a luz, né? E aí você vai olhar para o lado e você não vai ver ninguém, porque vai ficar tudo escuro. Não tem como conhecer. Ou de repente numa rua que acabou a luz, você sai na rua, você não enxerga nada. A falta do óleo e do fogo faz você ficar em trevas, faz você viver em trevas, faz você ficar fora daquilo que o Senhor tem para você, faz você encontrar uma porta fechada na sua frente. Faz você escutar coisas do Senhor que não deveria escutar. É muito sério isso. A botija, talvez aqui nessa parábola, naquela época eles tiveram um entendimento disso, porque isso está impregnado na cultura judaica. Quando o noivo se casava, as pessoas elas seguiam o noivo com uma lamparina acesa, com óleo. Mas às vezes o casamento, até chegar no casamento demorava, então tinha que ter a reserva, porque senão não conseguia chegar com a botija acesa. Isso está no costume judaico. Mas para nós, o nosso entendimento hoje se você não tem fogo, não tem óleo, você está seco espiritualmente. E essa sequidão não é pela falta de glória a Deus e aleluia.
é pela falta de prosperidade espiritual. Porque a prosperidade financeira, ela te prospera, daqui a pouco acaba o dinheiro, mas a espiritual, ela é eterna. Os dons que você recebe do Senhor é eterno. O fruto do Espírito é eterno. E isso é muito importante você buscar. Só que você não vai conseguir buscar se você estiver seco, se você estiver desanimado, se você estiver sentindo muito mais as coisas da carne do que do Espírito. Tem pessoas que vivem uma vida na igreja, mas elas não conseguem se libertar da depressão. Eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, não tiveram a coragem, a oportunidade de se abrir com os seus pastores, e essas pessoas hoje não estão mais entre nós, e eram de igreja. E eu vou dizer mais, existe um alto índice, e você pode pesquisar se você quiser, um alto índice de suicídio de pastores. O que é isso? Isso é algo que virou mecânico, que virou normal, e que a pessoa se acomodou com aquilo. Uma botija vazia, uma chama que quase não dá para ver, se acostumou com a escuridão, se acostumou em viver uma vida de mentira. Então não tem como a gente enganar Deus, não tem como a gente ser uma pessoa falsa diante do Senhor. Diante de Deus tudo fica claro, tudo fica visível. É o teu interior e o teu exterior. O Senhor, na verdade, Ele contempla a tua vida, mas Ele vê primeiro a tua parte espiritual. O Espírito Santo me lembrou de algo agora, e Ele falou o seguinte assim, ó, tem pessoas que estão andando muito bonitas exteriormente, mas as vestes espirituais estão sujas. E você andar com a veste espiritual, não é só Deus que contempla isso não, mas é o teu adversário também. E esse acusador vai diante do Senhor e vai dizer, ó, não, eu digo para ti, não libera a bênção para ele não, porque olha lá como é que ele está no pecado, olha lá as vestes dele, toda suja, está se contaminando comigo todos os dias. Aí Deus, se Ele olha para você, e Ele encontra em você um coração arrependido, um coração quebrantado, um clamor de dentro de você, da sua alma, dizendo, misericórdia Senhor, tem misericórdia de mim, me alcança, muda a minha vida, muda a minha história, troca as minhas vestes nessa noite, e faz de mim o que tu queres. O Senhor, Ele faz. E Ele diz assim, Satanás, fique calado, porque eu conheço bem como é que ele é. Ele deu uma caída, mas eu vou levantar, e vai se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus na minha mão. Porque Deus não quer perder ninguém. A Bíblia vai dizer que Deus fez o lago de fogo para o diabo, seus anjos, a morte, o anticristo. Não fez para nós. Mas também a Bíblia vai dizer que aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Aí eu te faço a pergunta, o livro da vida, que vida? Vida eterna. E viver uma vida com Deus aqui está difícil, porque nós nos atraímos mais por coisas deste mundo. Irmãos, precisamos rever nossa mente, precisamos rever os conceitos da nossa crença.
do que realmente Deus significa na minha vida, do que é o preço pago por Jesus no Calvário. Eu preciso fazer toda essa análise para entender se realmente o meu nome está lá escrito. Eu preciso fazer essa análise. Eu não posso viver por empolgação, por emoção. Eu tenho que viver por amor. Aleluia. Eu preciso viver por amor. Eu preciso amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele vai me dar. E o meu nome vai estar escrito lá no livro da vida. Por quê? Porque eu completei tudo aquilo que o Senhor quis que eu completasse. Eu andei conforme o Senhor quis que eu andasse. Eu venci em Cristo. Eu nem quero entrar em detalhes com o livro das obras, porque senão nós vamos mais para frente. Mas tem o livro das obras também.